Amigo, e aí mais uma semana de muita discussão na área política principalmente, né? Temos aí essa operação, aliás, essas operações que realmente não param contra esse pessoal aí que fez essa manifestação muito agressiva e que trouxe muitos prejuízos ao erário, a todos, diga-se de passagem, principalmente a história do Brasil, né? A moral do Brasil também, com aquela esculhambação toda lá nos palácios, seja do Alvorada, seja no Congresso, seja na Justiça. O que vai dar isso aí, hein, doutor Anderson? Alex, antes de ser integrante da diretoria da FederaRoça, antes de ser lá um dos organizadores da abertura de colheita, eu sou advogado e é isso que faço. E tu sabe da nossa atuação muito forte, inclusive uma parte significativa dela é na área criminal, na medida em que as questões ambientais que tanto trabalhamos, não raro, além da esfera administrativa e a esfera civil, sempre, inevitavelmente, acaba também na esfera penal, de modo que temos um pouco de experiência também nessa área. E nós falávamos, em decorrência disso, no último programa que participamos aqui, que certamente as ações adotadas junto àquele dia 8 de janeiro, junto ao Congresso, ao STF e ao Planalto, os três poderes, por uma série de manifestantes, poderia, em tese, é importante, eu falo aqui como advogado, e é sempre cada vez mais fundamental dividirmos, né, a atuação, um discurso jurídico de um discurso político. Isso é muito diferente. Então eu falo aqui como advogado, e como advogado eu sempre deixo muito claro que a lei deve ser respeitada para todos. Existe uma série de garantias processuais para todo e qualquer cidadão que eventualmente comete uma atitude que é tipificada em tese como crime, como foi aquele caso. Poderíamos aqui estabelecer vários debates jurídicos acerca do que foi feito, de determinadas ações dentro do Congresso Nacional, do STF, do Planalto, repito. Porém, na esfera penal, Alex, é importante dizer que todo e qualquer cidadão só vai poder, e eu começo a responder a tua pergunta após esse introito, só vai poder ser incriminado a partir do momento que se individualizar a atitude de cada um. Então, muito perfeito. Embora algumas situações ali possam, em tese, configurar uma tentativa, grosso modo falando, de golpe de Estado, evidentemente que nós deveremos apurar com uma justiça imparcial, efetivamente, se cada atitude de cada cidadão naquele dia teve esse escopo. Muito embora, eu acredito que uma parte significativa dessas 1.000 pessoas que hoje estão presas não terão uma pena de atentado ao Estado Democrático de Direito, mas eu imagino, até por uma resposta efetiva que o Judiciário deverá dar, para alguns envolvidos naqueles atos, certamente poderá haver uma penalização, conforme preconiza, se não me engano, o artigo 359, a linhas M e L do Código Penal, que prevêem, né, penas de 4 a 8 anos, 4 a 12 anos, por inviabilizar ou tentar impedir a atuação de qualquer poder do nosso Estado, ou depor um governo eleito. Então isso é importante, e essas pessoas inevitavelmente vão ter o direito à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal, e isso é uma coisa que nós sempre batemos muito aqui. O devido processo legal ele precisa ser respeitado. Porque nós temos o calor aí de toda essa consequência que foram esses protestos aí, digo, protestos violentos. E aí eu vejo uma certa confusão quando se fala em terrorismo, mas aí quando há os apontamentos dos crimes vai para o outro lado, como esse crime contra o patrimônio, etc, etc. Não sei exatamente o que caracterizaria terrorismo. Seria um atentado contra a vida também o terrorismo? No caso me parece que não aconteceu, se bem que houve ali agressão de diversos policiais, né? Veja bem, Alex, eu falo aqui com a maior tranquilidade, inclusive misturando o advogado com o diretor da FederaRoça. O diretor sempre diz que nós temos que respeitar a lei, a ordem, os poderes instituídos, conversar com os governos para tentar tornar o desenvolvimento do Brasil possível. Porém, como advogado, eu digo com toda a tranquilidade que qualquer produtor, qualquer réu num processo por terrorismo
naqueles atos, nós conseguiríamos inocentá-lo, porque não é. Nós não estamos tratando de terrorismo, conforme a legislação brasileira, os atos de toda e qualquer pessoa naquele 8 de janeiro. Eu falo isso com toda tranquilidade, não é terrorismo. Então a imprensa está usando de forma equivocada e até sensacionalista também esse termo, né? Eu sempre preconizo isso, né, que as lideranças, os agentes políticos e a própria imprensa, que é fundamental no Estado democrático de direito, deve ter responsabilidade, sobretudo nesse momento de tensionamento, com a sua condução de determinados assuntos, e a imprensa vem usando isso, que eu já percebi, de forma totalmente sobre o aspecto jurídico, porque é sempre importante dividir, né, o senso comum do jurídico, e o senso comum traz elementos para classificação de terrorismo que a gente não encontra, veja bem, Alex, não encontra naqueles atos. E veja bem, eu vou além. Mesmo, né, num eventual, isso hoje, existe esse senso comum de penalização daquelas pessoas por todo o afã, por toda a revolta que causou determinados atos naquele dia, é de se questionar. Tá? Existem elementos jurídicos também bastante fortes, no sentido de, inquestionavelmente, demonstrarmos que muitos dos atos não se poderá considerar uma tentativa de golpe, porque faltam elementos para tanto. Então, como eu disse anteriormente, agora se justificando um pouco mais do que eu coloquei anteriormente, das 1.000 pessoas que temos presas, das mais, 500, 600, 800 que serão certamente processadas, eu penso que uma parte considerável delas não será penalizada, ou terá penas bem menores, não se aplicando os artigos que preconizam, repito, o golpe de Estado, que inclusive, repito, foi aprovado pelo próprio governo Bolsonaro há cerca de um ano. Eu não tenho dúvida que eles ainda sofrerão um barranquinho forte aí, até porque esse pessoal que está preso e que está sendo preso aí nos estados, inclusive alguns aqui do Rio Grande do Sul, ontem um de Caxias acabou indo para Brasília, lá para Papuda, é para dar e servir de exemplo para os demais. Agora, no calor, repito mais uma vez, o pessoal acaba também, o próprio pessoal da imprensa, acaba entrando na seara política, assim como a justiça também entra, isso não é algo legal. Concordo com o senhor quando o senhor fala em golpe, apesar de eu achar que muitas daquelas pessoas, dos aloprados, diga-se de passagem, que entraram dentro do palácio, uma coisa é o seguinte, tu está numa manifestação até um ponto, né? Aí tu está te manifestando. No momento que o sujeito entrou dentro do TSE, dentro do Palácio do Planalto, dentro do Congresso, bom, aí ele já passou uma fronteira muito complicada. No momento que ele ajudou a agredir um policial, ele está passando também numa fronteira muito complicada e aí ele tem que assumir a responsabilidade. E quem fez isso aí, para mim, é aloprado. Né? E a gente não pode aqui generalizar todos aqueles que estiveram nos acampamentos, não, tinha gente muito boa ali. Só que teve um momento em que saiu completamente do controle e se fez aquela barbárie, e foi realmente. E foi, eu como brasileiro não tinha atingido ali. Nós tínhamos ali patrimônio público do Brasil, que não foi um golpe forte contra a própria moral do Brasil. Essa que é a história do Brasil, né? Alex, me permite te interromper, e a gente costuma não combinar pautas aqui, eu julgo isso pertinente até por uma questão de honestidade com o teu público, então nós não conversamos previamente sobre essas questões que estamos aqui tratando, e eu julgo isso muito importante. Mas eu vou repetir com toda tranquilidade o que eu já tenho dito em várias rádios, em várias manifestações públicas, ao vivo, e vou repetir para o nosso ouvinte. Discordando, inclusive, de alguns outros comentaristas aqui que batem muito na tecla da questão da liberdade de expressão. Nós não teremos qualquer cerceamento à liberdade de expressão do brasileiro nos próximos 4 anos, eu garanto isso. Inclusive, eu tenho sido bastante incisivo nisso. Eu não me sinto qualquer tipo de receio em falar aquilo, expressar aquilo que eu penso e que julgo importante externar, desde que, evidentemente, eu assine embaixo e tenha a responsabilidade. Eu não posso preconizar, evidentemente, que se cometa um crime, se incentivar isso, fazer uma apologia a qualquer tipo de ato que a legislação brasileira considera crime. Agora, eu posso sim ter uma manifestação legítima, pacífica, inclusive existe uma série de regramentos que regem qualquer tipo de movimentação nesse sentido, de aglomeração de pessoas em grande número, isso é importante que se diga,
Agora, o que nós temos que ter claro, e eu já participei de algumas por entidades, inclusive tendo a responsabilidade, inclusive, por garantir a proteção legal em relação a essas pessoas, é muito fácil, num determinado contexto, se perder o controle sobre uma grande massa, e parece que pode ter ocorrido isso naquela data, e cabe às autoridades fazer as investigações pertinentes. Repito, é importante isso. Então, houveram crimes naquela data, Alex e ouvintes? É evidente que sim. Quando se agride um policial, quando se invade patrimônio público, e se eu permitir que se invada o patrimônio público, eu também estou permitindo que se cogite invadir o meu privado. Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado. Quando se depreda o patrimônio, seja público ou privado, nós estamos cometendo crimes. Então, isso inevitavelmente, sim, ocorreu. O que eu estou provocando aqui não houve terrorismo, a legislação brasileira não classifica, e tão pouco internacional, aquilo que aconteceu lá como terrorismo, ponto, e, em inúmeros casos, aquilo não se configurará golpe de Estado. Essa é a verdade. Apesar de que eu acho que muitos dos que entraram, eles pensavam que realmente estavam tomando o poder e o Brasil no dia 9 seria regido por um outro tipo de regime, enfim. Brabo, né? Brabo, mas pode ter acontecido isso aí. Alex, só me permite mais uma vez, e já te devolvo a palavra, por isso que é importante no processo penal nós temos o cuidado e a responsabilidade, e sigo falando como advogado aqui, de individualizar a ação de cada um. Se eu colocar tudo num grande plano, uma grande geleia aqui, nós vamos cometer injustiça. Então é importante deixar claro que o processo vai ter que ser regido de acordo com a conduta de cada um, e aí cabe aos meus colegas advogados que vão trabalhar certamente nisso, adotar as medidas necessárias para que os seus clientes tenham as devidas garantias que não poderemos abrir mão, seja para o Alex, seja para o Anderson, para quem quer que seja. Sem dúvida nenhuma. O doutor Anderson, outra pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte, essa semana também nós tivemos aí esse rumoroso caso das lojas americanas, né, que mostrava aliás, escondia uma dívida monstruosa, hein? Como é que fica para esse pessoal, entre credor, próprio cliente também que não recebeu o produto? Tem muita gente que comprou das americanas e agora está apavorado aí, né? Ontem eu conversava com um grande grupo exportador de arroz aqui do Rio Grande do Sul, porque diferentemente do que muitas vezes se coloca, o empresário trabalha e muito, né, Alex? Ontem eu cheguei em Porto Alegre, era 1 da manhã, de uma série de compromissos no interior do estado, por Federal Arroz, pelo escritório, pela abertura de colheita e assim por diante. E esse pessoal me dizia, nossa, nós tivemos um problema muito significativo lá com a Camal, lá em Camaquã, que realmente entrou em recuperação judicial e acabou prejudicando inúmeros produtores na época. Até porque geralmente quando essas empresas vão entrar com recuperação judicial, que não é de um dia para o outro, isso vai ser uma construção de anos, elas acabam muitas vezes se financiando, né, com seus fornecedores e clientes e assim por diante. A recuperação judicial, já tratamos isso no teu programa aqui de maneira muito dura, quando inúmeros advogados, inclusive, preconizavam a recuperação judicial como a saída para o produtor em alguns casos. A recuperação judicial, nós trabalhamos muito com isso, sabes, já contamos um pouco da nossa história aqui para ti, inclusive seguimos trabalhando. É um processo complexo, é um processo que, não raro, prejudica e muito o seio social, a sociedade como um todo. Me parece que esse caso americano será mais uma situação realmente em que inúmeras pessoas serão prejudicadas. É um processo que tem que ser conduzido com muita atenção pelo Poder Judiciário, que infelizmente o Poder Judiciário do país, não raro, e eu falo aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sobretudo onde nós trabalhamos, o Poder Judiciário não tem a estrutura e os técnicos necessários para enfrentar esse tipo de processo que, não raro, não sei se vai ser o caso dos americanos, mas que não raro sim prejudique muito os seus credores / clientes. Então é um processo bastante complexo que vai reclamar aí a atenção de todos para evitar maiores prejuízos, repito, para todos que estão envolvidos nele. É um negócio que pega todo mundo, né? Demais destaques daí, doutor Anderson? Passei boa parte da semana trabalhando na abertura da colheita, trabalhando em algumas finalizações de estrutura naquele local, naquele parque, como nós estamos chamando, a Estação Tecnológica da Embrapa, justamente para receber os produtores, todos os participantes do evento, com o maior conforto possível de um evento em campo aberto, receber os expositores e os demais participantes. E eu faço um link da abertura da colheita, como que foi debatido em Davos, né? Ou Davos, enfim, ao longo dessa semana.
E eu fico bastante surpreso e incomodado, aí agora falando como diretor da FederArroz, Alex, e como cidadão sobretudo, né, como se agora o Brasil vai produzir o dobro da sua produção agrícola, nós vamos dobrar a produtividade, nós vamos parar de desmatar, como se o Brasil se limitasse a algumas áreas da Amazônia. Isso me incomoda profundamente. E é essa razão pela qual, ou uma delas, que eu sempre preconizo dentro da FederArroz e com as demais entidades e junto aos produtores, muitas vezes sendo mal compreendido, inclusive, nós temos sim que conversar com o governo e exigir que o governo saiba vender aquilo que é feito no país e de forma muito bem feita, diga-se de passagem. E aqui tem um exemplo do Rio Grande do Sul que dobrou a sua produção de arroz, por exemplo, nos últimos 15, 20 anos, sem aumentar a área, muito pelo contrário, diminuindo áreas plantadas. Com uma série de benefícios para o solo, usando metade do que se utilizava de recursos hídricos. Nós temos muito o que mostrar, e aí cabe ao governo, de maneira madura, de maneira responsável, né, se conscientizar, se tecnificar, aprender, né, aquilo, conhecer um pouco melhor o Brasil, sem preconceito, sem ideologia, e vender aquilo que nós fizemos de bom aqui. E, Alex, nós fizemos muita coisa de bom nesse país, e está aí o setor do Rio Grande do Sul, no arroz, repito, sempre isso, né, na carne, no vinho, assim por diante. Nós temos aqui produtos de extrema, elevada qualidade, o que nos falta muitas vezes. A gente falava há 2 semanas atrás sobre a questão de marcas, registros de marketing. O que nos falta é saber nos valorizar, ter mais autoestima e nos impor. E eu sempre bato muito nessa tecla também. Nós somos nos impor muitas vezes com técnica, com diálogo, mas se for o caso, inclusive de maneira um pouco mais incisiva, para defender os nossos interesses. É isso que eu imagino, tá? Em relação a esse assunto. E a abertura da colheita está tratando disso, está tratando de tecnologia, de fontes renováveis, de biocombustíveis, de bioinsumos, justamente pensando cada vez mais nessa colaboração mundial, na produção de alimentos, então de alguma forma a abertura da colheita, além da estrutura que nós criamos lá, cada vez melhor para receber o produtor, nós teremos uma programação muito robusta, antecipando inclusive os debates que foram debatidos aí, realizados dentro da Davos, para que o produtor possa ter condições de cada vez mais produzir com sustentabilidade. E aí a nossa obrigação como entidade é saber vender isso para os nossos governos e, consequentemente, para todo mundo. Os arrozeiros do Rio Grande do Sul devem se orgulhar muito por ter esse evento, porque a gente vê nas outras culturas, existem, né, lançamentos de abertura de colheitas, mas eu digo para vocês, olha, o arroz tá de parabéns por ter esse momento. Não só o momento, tem um momento festivo, aquela coisa ali da arrancada da safra, né, Anderson? Mas nós temos toda uma reflexão técnica e uma absorção técnica também que é feita durante esses dias lá, e principalmente conhecendo coisas novas, conhecendo novas experiências, conhecendo o trabalho de muitos técnicos, das empresas e das instituições também, né? Essa que é a grande sacada, eu acho, que da abertura da colheita, muito mais do que um ato solene de lançamento de uma safra, né? Olha, nós fizemos, ao longo desses 10 anos que estamos à frente da abertura da colheita, uma série de mudanças. Inclusive, muitas delas fomos, no primeiro momento, extremamente criticados, quando acabamos com o carreteiro, quando acabamos com as princesas, quando acabamos com a questão da abertura do plantio, quando encerramos um pouco toda a questão política, e evidentemente aquele ato cerimonial do lançamento, né, da abertura, do estabelecimento do início formal ali da abertura da colheita, no caso 22, 23, é importante, não tenho dúvida disso. Mas o evento ele passou justamente a ser grande, do tamanho que o arrozeiro merece. O arrozeiro, o produtor rural da região sul, né, que hoje é arrozeiro, hoje é agricultor, tem carne, e assim por diante, tem trigo, tem milho, a altura desse produtor que, repito, alimenta esse país e que precisa, sobretudo, de informação. Não é à toa que hoje o setor vive um momento bastante significativo, bastante importante de rentabilidade. Acho que graças a muita compreensão das entidades, do fomento, tanto público quanto privado, de tecnologia, para que esse produtor pudesse ter condições e atentar, né, a possibilidade de potencializar a sua produção. E isso me parece que a abertura da colheita vem fazendo nos últimos anos, cumprindo esse papel que me parece fundamental. E hoje nós temos uma programação aí que é o triplo do que era debatido há 10 anos atrás. Então é um evento hoje extremamente técnico, um local de trabalho, e que hoje é muito bem, essa percepção ela é muito clara dentro do setor.